Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com raciocínio lógico 3D, direto, definitivo e descomplicado. Ou descomplicado, definitivo, direto, descomplicado e definitivo. Melhor isso mesmo, vamos lá. Então assim, são 3D, ou seja, são três coisas fundamentais, é o meu foco nesse curso aqui. Meu foco direto, porque eu quero que vocês cheguem direto ao ponto. Eu não vou ficar enrolando, passeando. Tudo que eu trago de outras bancas tem um porquê. Ela tem um porquê de estar ali. Então não é questão qualquer, não é questão aleatória. É pensada, é planejada, mas ela é direto ao ponto. Direto. Descomplicado porque eu estou tentando evitar ao máximo o uso da matemática. Embora eu seja matemático, eu sei que algumas pessoas têm trauma da matemática. Então, o que eu faço? Eu pego as ideias matemáticas, ou seja, raciocínio lógico, e puxo para o lado do português. Então, eu tento usar muito, fugir daquele trauma da maioria da população. Você tem como responder algumas questões de forma descomplicada. É isso que eu estou tentando ensinar. Definitivo, porque depois que vocês chegarem no final do curso, vocês vão entender que exatamente essa estratégia que eu tentei usar de montar quebra-cabeça, de montar informações na sua mente, quando vocês chegarem lá no final, vocês vão entender que as informações vão ficar tudo na sua mente. Vocês vão ver que eu vou sempre passear nas questões. Uma hora eu falo de negação, depois eu falo de equivalência, aí volto a falar de negação, espero vocês esquecerem um pouco, aí falo novamente de equivalência, aí dou mais um passo adiante de o que eu estou fazendo com sua mente. Eu estou tentando fazer sua mente fixar o conteúdo. Ao invés de esperar, de dizer o seguinte, gente, eu vou jogar um tanto de conteúdo aqui, primeira aula equivalência, segunda aula negação, terceira aula não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chegar na última aula, você já não lembra da primeira. Então, para que isso não aconteça, eu vou trabalhando estrategicamente na sua mente, para que as informações fiquem na sua mente, elas entrem na sua mente, mas principalmente elas não vão embora, elas não saiam da sua mente. Então, eu preciso que vocês entendam que a jogada que eu estou fazendo é jogar informação, mas tentando fixá-las. Então não adianta, se você quer fixar, professor, eu quero fixar negação, vou fazer 500 questões de negação. Não vai adiantar, porque seu cérebro vai chegar uma hora, quando chegar na quinta, já entendi. Pronto, seu cérebro não presta mais atenção. É como se você ligasse o automático e respondesse no automático. Ele não está mais se concentrando. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar seu cérebro esquecer. Vocês vão ver que eu estou falando de negação, eu já parei um pouco de falar de negação, aí falei de equivalência. Falei de equivalência e vou deixar seu cérebro esquecer um pouquinho. Daqui a pouco eu volto de novo na negação, mas daqui a pouco eu sigo um pouco mais adiante. Eu sempre vou dar 2 passos para frente e 1 passo para trás, de forma que você sempre esteja aprendendo coisas novas, mas sem deixar de olhar para trás, sem esquecer que lá atrás também é importante. É como se você desse o recado ao seu cérebro: olha, aquilo que eu vi lá atrás, não esqueça que também é importante. Ok? Então vamos lá. Vamos ver agora essa aqui, ó. Fundação Carlos Chagas, Metrô de São Paulo 2016. Também vocês viram isso aqui, ó. Parece com uma questão que nós vimos lá atrás. Ao considerar a afirmação, todos os motoristas habilitados são habilidosos, como sendo uma afirmação falsa. Ele disse para mim que esta frase é falsa. Então é verdade que. Aí eu te pergunto, o que ele está te pedindo? O que ele está te pedindo? Eu já treinei isso aqui com vocês. Vocês já sabem que isso aqui é negação. É uma forma diferente de te pedir negação. Porque se ele está dizendo que uma falsa, ele quer o verdadeiro, o que o verdadeiro é do falso? Negação, é o contrário. E o que o falso é, o que o falso é do verdadeiro? Negação. Um é negação do outro, certo? Então, quando ele te disser uma frase é falsa e ele quiser a frase verdadeira, lembre-se sempre que ele está te pedindo a negação. Podem ver que eles adoram esse linguajar, tá? Então você tem que estar preocupado com o linguajar da sua banca. Qual é a frase? Todos os motoristas
habilitados são habilidosos. Ó. Você tem que negar essa frase, você tem que furar essa informação. Aqui eu estou dizendo que todos os motoristas habilitados são habilidosos. Você tem que furar essa ideia. E você tem que furar o quê? Eu estou dizendo que os habilitados são habilidosos. Olha só a jogada deles. São palavras muito parecidas, tá? Então, é como se eu estivesse generalizando. Eu estou dizendo que todos os habilitados são habilidosos. Como é que você negaria? Lembre-se que eu não peço para vocês procurarem, eu peço para vocês fazerem. Vocês diriam o seguinte, ó, algum motorista habilitado, certo? Aqui está dizendo que são. O que eu vou falar? Não, só que aqui já não é mais... Como eu botei no singular, então botar no singular. Não é habilidoso. Tá? É isso. Se aqui ele está dizendo que é, eu vou dizer que não é. Ok? Eu vou furar a ideia dele. Eu quebrei a ideia dele. Então, vamos lá. Ele tem que te passar essa ideia de que algum motorista habilitado não é habilidoso. Onde é que está dizendo? Olha a letra C. Há motorista habilitado que não é habilidoso. Eu te pergunto, a ideia dessa frase é a mesma dessa? O que vocês acham? A ideia dessa daqui é a mesma dessa daqui ou não? A ideia. Lembre-se que raciocínio lógico não é decorar a frase, é interpretar a frase. Então, quando fala algum motorista habilitado não é habilidoso, há motorista habilitado que não é habilidoso. Perfeito. Gabarito é letra C. Perfeito. Pronto. Porque quando eu falo que há motorista habilitado, o que eu estou falando? Que há algum motorista habilitado. Eu estou passando essa ideia de algum. Ah, professor, mas não está escrito algum. Tudo bem, não precisa vir escrito. Pode dar ideia. E ele te deu a ideia. Tá perfeito. Ok? Agora, e a letra A? Os motoristas não habilitados são habilidosos. Motorista, olha aqui, não tem nada a ver. E a letra B? Os motoristas habilidosos, de jeito nenhum, não tem nada a ver com o que você falou. Ó, mas você pode testar que se você ficar procurando o gabarito, ele dá um nó na sua mente. Não é assim, a gente não lê as opções. A gente faz e depois a gente lê. A maioria dos motoristas habilitados, foi isso que você escreveu aqui? Não. E a letra C? Há motorista habilidoso que não é habilitado. Olha aqui. Há motorista habilidoso? Não. Não há, há motorista habilitado, não. Habilitado. Tá? Que não é habilidoso. Algum motorista habilitado não é habilidoso. Então aqui, ó, há motorista habilidoso? Não. Que não é habilitado? Ele inverteu a ordem. Por isso que eu digo, olha, é muito importante vocês não fazerem o que a maioria faz. Aí eu te pergunto, o que vocês acham? A maioria escreve primeiro e depois procura, ou a maioria procura a resposta do problema? Ela sai procurando a resposta. Se você procurar a resposta, você já caiu no primeiro pega do examinador. O examinador quer que você faça isso sim. Porque se você tentar fazer essa questão aqui pela leitura, você dá um nó na sua cabeça. Pode ter certeza. Até como teste, é bom depois vocês pegarem essa mesma questão e refazer. Refaçam essa questão desse mesmo jeito, tá? Refaçam essa questão do mesmo jeito que foi dado aí, só que sem escrever. Tente procurar o gabarito. Vocês vão ver que somente, provavelmente, vai começar a te enrolar, vai começar a te confundir. Vocês têm que tomar muito cuidado com os pegas dos examinadores. Os examinadores sempre fazem isso porque eles sabem como a grande maioria pensa. Ok?
Vamos ver agora essa questão aqui. Fundação Carlos Chagas, Banco do Brasil. Vocês podem ver que agora eu estou começando a virar o leme para a FCC. Então, eu já comecei a dar algumas peças nesse quebra-cabeça. Algumas peças fundamentais vocês já viram. E agora vocês estão treinando a Fundação Carlos Chagas. Vocês estão virando o leme para a FCC. O jornal publicou a seguinte manchete. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, quando ele está dizendo que inverdade, ele está dizendo o quê? Mentira. Concorda? Aí ele fala, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Então ele está mandando você negar essa frase aqui. Da sentença seguinte, aquela que expressaria a maneira correta da negação da manchete publicada. Então vamos lá. Como é que você... a frase é essa. Toda agência do BB, Banco do Brasil, tem déficit de funcionários. Ok? Tem déficit de funcionários. Então, olha só. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Aí eu te pergunto, como é que você... Não procurem a resposta, faça primeiro. Como é que você negaria essa frase? Toda agência do Banco do Brasil tem déficit. Toda eu vou negar com algum. Alguma agência do Banco do Brasil, aqui está dizendo que tem. Eu vou dizer o quê? Que não tem déficit de funcionários. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Você falaria isso aqui como negação, correto? Então vamos lá. Olha a letra C. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Certinho, letra C. Ok? Certinho, letra C. Ok? Então, nesse caso, olha só. Ele falou, alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Ok? Perfeito aí. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Agora vamos descartar as outras. A letra A, qualquer agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários? Foi isso que você escreveu? Você falou alguma agência. Alguma agência pode ser substituída por qualquer agência? De jeito nenhum. Sai fora. Letra B. Você falou alguma agência do Banco do Brasil. Letra B está dizendo nenhuma. A negação do todo pode ser nenhum? De jeito nenhum. Pronto, sai fora. Você disse que a negação do todo era alguma. Existem agências com déficit de funcionários que não pertencem ao Banco do Brasil? É isso que você falou? Você negou e disse que era isso aqui, ó. Você disse que era isso, correto? Aí a minha pergunta é, esta frase aqui, ó, vê se é essa mesma daqui de cima. Existem agências com déficit de funcionários. É isso que você falou? Você disse o quê? Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit. E aqui está dizendo que existe que não pertence ao Banco do Brasil. Ou seja, ele fez um emaranhado só. Ele bagunçou tudo. Letra E. O quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo. É isso que você falou aqui? Você falou que alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit. Alguma não tem déficit. E eu disse que está completo? O quadro de funcionários do BB está correto? Está completo? Não disse isso. Pronto, sai fora. Então a gente fica claramente gabarito, letra C. Então vocês viram aí mais uma questão envolvendo negação agora do todo. Ok? Agora vamos recapitular um pouquinho. O que eu faço? Vocês viram que eu falei lá atrás, eu falei de forma... só escrevendo. Agora eu já estou começando a formalizar o que vocês viram.
Qual é uma frase ligada pelo e? O que você vai fazer com o e? Trocar pelo ou. O que você faz com as duas frases? Você nega. Ok? E se for uma frase ligada pelo ou? Você troca pelo e. E o que você faz com as duas frases? Você nega. Ok? Sempre que for para negar o ou, eu troco pelo e nego as duas. Se for para negar o e, eu troco pelo ou e nego as duas. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Toma cuidado que essa negação aqui não quer dizer aparecer o não. Se a frase fosse não chove e gato pia, como é que seria a negação dessa frase? Primeira coisa, o e tem que virar ou. E eu vou negar as duas. Quando eu negar a primeira, aqui já tem não. Não, não quer dizer o quê? Sim. Então vai ser o quê? Chove. Aqui está dizendo que gato pia. O que eu vou falar? E gato não pia. Pronto, é isso aqui. Tá? Chove, coloco o ou e depois eu coloco o gato não pia. Tá? Eu vou dizer que o gato não pia. Você pode ver, ó, aqui tem o não, aqui já não tem o não. Mas por que aqui não tem o não? Porque na frase original tinha o não. E como eu tive que negar, eu vou tirar o não. Porque não quer dizer sim, chove. Ok? Então aqui nós estamos começando agora a fazer tipo uma revisão, para que sua mente não esqueça dessa ideia. E agora eu te pergunto, batendo o olho aqui, 2 segundos para escrever isso aí. Quem é a negação de uma condicional? Eu vou fazer, você vai dizer se está certo ou se está errado. E aí? Certo ou errado? Errado, com certeza, porque a negação do se não pode ter outro se. Negação do se não pode ter outro se. Por que não pode ter outro se? Negar não é você chamar a pessoa de mentirosa? Eu te pergunto, você chama alguém de mentiroso com si? Não, de jeito nenhum. Você fala, se você fez aquilo ontem? Não, você vai falar, você fez. Você não diz se ele fez ou ela fez. Então, vamos lá. Como é que eu nego uma condicional? Quando eu coloco a e a, eu estou dizendo o quê? Mantenha a primeira. No lugar do então, virou o e. O que eu faço com a segunda? Eu nego. Mantenha a primeira e nego a segunda. Ok? Isso é negação. Agora vamos recapitular um pouquinho equivalência, tá? Na equivalência, vamos recapitular. A gente está tipo fazendo um resumão agora, porque já tem muita informação na sua mente. Então vamos lá. Qual o primeiro caso? Olhando para cá, qual seria o primeiro caso? Se não B, então não A. Mas toma cuidado que aqui é equivalência. É outra pergunta, não é mais negação, tá? E o que eu posso fazer? Ó, colocar um ou. Se tiver um ou, o que ele vai ter que fazer olhando sempre para cá? O que ele faz com a primeira? É o contrário da negação. Na negação, você não mantém a primeira. Vamos botar aqui a negação para a gente relembrar? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, é o contrário disso aqui. Ó. Pode ver que é exatamente o contrário. Ó. Não há, no lugar do eu, coloco o ou, não B, virou B. Então, esse aqui, ó, eu vou chamar de primeiro e vou chamar de segundo, tá? Mas, ó, na prova não vai vir de acordo com o primeiro, não. Isso aqui é a minha nomenclatura. Por que eu uso isso aqui? Porque na FCC, o que ela mais gosta é desse caso aqui. Tá? Depois vem esse. Porque dependendo da banca, às vezes eu até troco a ordem. Eu digo que o primeiro é esse e o segundo é esse. Dependendo do meu foco, para quem eu quero te explicar. Se eu quero te explicar para a FCC, eu tenho que seguir a ordem que eles mais gostam. A ordem que eles mais gostam, primeiro, é voltar negando, que é esse aqui. Ah, se não for esse, você vai testar esse, tá? Mas lembre-se, não existe essa história de primeiro e segundo. Eu coloco por questão de prioridade de acordo com a banca, tá? Prioridade
de acordo com a banca, que nesse caso é a FCC, Fundação Carlos Chagas. Ok? Então vocês viram aí mais um caso não, mais uma revisão para o nosso conteúdo, tá? Então lembrando, se eu tivesse assim, ó, se chove ou neva, pato mia. Vamos lá, como é que seria uma equivalência dela? Uma equivalência usando se. Se usasse o se, como é que seria a equivalência dessa aqui, ó? Volta negando. Então ficaria como? Se pato não mia, então, aqui está dizendo, eu posso falar como? Não neva, só que aqui tem o ou. No lugar do ou vai virar e. Não esqueçam disso, porque ele troca, eu vou estar negando tudo, daqui para lá, tudo. Aqui está dizendo que chove, eu vou falar não chove. Ok? Mas e se te pedisse uma equivalência dessa daqui, só que agora eu quero que tenha um ou. No lugar do então, eu quero que tenha um ou. Tá? Lembre-se que é sempre no lugar do então que vai aparecer o ou. Tá? O que você vai ter que fazer com a primeira frase? A primeira é toda essa aqui, ó. Ó, negar a primeira. Então, tudo que tiver na primeira eu vou negar. Então, aqui está chove, vai virar como? Não chove. Aqui está ou, vai virar e. Aqui está neva, vai virar não neva. Então, ó, nega toda a primeira frase, eu já neguei, certo? O que eu faço com a segunda frase? Eu mantenho. Pato mia. Então, quando eu coloquei B e B aqui, ó, tá vendo B e B? O que eu estou dizendo? Não mexa na segunda. Eu não mexi, eu repeti. Ok? Eu não mexi nela, eu repeti. Então, aqui tem os dois casos de equivalência. Ó. Esse aqui seria o primeiro caso, esse aqui o segundo caso. Lembre-se que esse aqui são as prioridades em relação à sua banca. O que mais cai é esse e depois, logo depois, vem o de baixo. Ok? Então, nós estamos relembrando conteúdos importantes para você fixar. Então, vamos relembrar isso aqui? Vamos tentar pegar uma questão mais fácil só para a gente fixar o conteúdo. A proposição, se Mário é cabo, então Cláudio é sargento. Tem como equivalente a proposição. Então, vamos lá. Se Mário é cabo, então, vou tirar o então, Cláudio é sargento. Então, vamos lá. A primeira coisa, só olhando para cá, olha só, pode ser a letra A, se olhando para cá, existe equivalência do se então com E no meio? Não, não existe, teria que ser ou. Pronto, já descarto ela. Se eu descartei essa, sobrou essa, sobrou essa, sobrou essa. Todos têm si, não tem? Então já disse qual caso que ele quer. Ele quer que você volte negando. Então, Cláudio é sargento. O que eu vou falar? Se Cláudio não é sargento, então, e aqui eu estou dizendo que Mário é cabo. Eu vou falar que o Mário não é cabo. Depois que eu fiz isso, eu vou procurar o gabarito. Se Cláudio não é sargento, então Mário não é cabo. Pronto, é a letra D de dado. Acabou. É só isso aqui. Letra D de dado. Tá? Ah, por que não é a letra C? Letra C está dizendo que Cláudio é sargento. Não, Cláudio não é. Sai fora. Por que não é a letra B? Se Mário não é cabo. Eu não posso negar na sequência. Eu tenho que vir de trás para frente. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que vir de trás para frente? Volta nessa frase aqui, ó. Se beber, não dirija. Você já viu a mídia negando na sequência essa frase? O que seria negar na sequência? Se não beber. Aqui está dizendo não dirija, vou dizer dirija. Você já viu a mídia falando isso aqui para você? Se não beber, dirija. Ou seja, se ela disser isso aqui, ó, se não beber, dirija, ela está falando o seguinte, ó, você criança que não bebe, pegue o carro. Pode? Isso é correto? Não é correto. Eu não posso negar na sequência. Se eu quiser uma equivalência do se então,
eu tenho, numa equivalência do se então, usando outro se então, eu tenho obrigatoriamente que vir de trás para frente, ficando se dirigir, então não beba. Olha só, agora sim isso aqui está correto. Porque vê se as duas passam a mesma ideia. Ó. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Qual a ideia que os dois estão te passando? Que álcool e bebida não combinam no trânsito. É isso que está te falando. Por isso que às vezes a mídia fala esta frase e às vezes a mídia fala esta frase. Porque as duas são corretas. Tanto a de cima quanto a de baixo. Ok? As duas são corretas. Ok? Então, vocês podem ver que aqui ó, é exatamente aquela, é o que nós vimos até agora de equivalência. Só que aqui eu quero te acrescentar um dado. E se ele falar de equivalência mais negação na mesma frase? Tá? Ó, porque às vezes para ele te confundir, ele fala o seguinte, ó. A proposição tal tem como negação a proposição equivalente. Ou seja, se ele falar de equivalência e negação na mesma frase, isso aqui, ó, o que quer dizer equivalência? Igual. Então ele quer uma coisa igual a negação. O que é igual a negação? A própria negação. Pronto. Ok? Ele quer a própria negação. Então, quando ele usar esse termo aqui, por que eu estou falando isso? Lembre-se que eu sei onde é que eu quero te caminhar. Eu sei para onde eu estou te levando. Para isso, eu preciso que vocês entendam esse linguajar. Quando ele falar de equivalente e se ele te falar de negação na mesma frase, está valendo a negação. Ou seja, basta você fazer a negação. Tá? Quando ele te pedir as duas coisas ao mesmo tempo, é a negação. Tá? Então, se ele pedir uma proposição equivalente a essa frase que é igual à negação de... Se ele falar de negação e equivalência, não importa a ordem que ele fala. Ou seja, se ele falar de negação primeiro e equivalência depois, ou se ele falar de negação de equivalência, negação depois, ou negação primeiro, equivalência depois, não importa a ordem. Se ele te disser essas duas palavras aqui mágicas, ele está te pedindo a negação, tá? Tomem cuidado com essa jogada aqui. Porque vai ter gente que vai fazer a negação, depois vai fazer equivalência. Dá certo? Dá, mas a pessoa vai perder tempo muito importante em concurso. Segundos fazem total diferença no seu concurso. Então, se você se você ver na sua prova, se por um acaso você vê alguma equivalência e negação na mesma frase, com certeza ele vai te pedir a negação. Se você voltar no curso, você vai ver que nós passamos por uma questão que pedia o equivalente à negação. Toda vez que ele te pedir equivalente à negação, lembre-se que isso aqui nada mais é que a negação, tá? É uma forma também que os examinadores usam para confundir os candidatos, ok? Então aqui, observação, tá? Então, quando ele falar equivalente à negação, ele quer a negação, ok? Então, não esqueçam desses detalhes, voltem nas aulas anteriores, voltem nas aulas e vocês vão entender que essa jogada eles usam lá atrás também. Nós já passamos por isso. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores que vocês vão ver que em algum momento a gente usou essas duas palavras e eu falei só de negação. Por que eu falei só que era negação? Está aqui a explicação, ok? Então voltem lá para vocês fixarem esse conteúdo e a gente caminhar mais questões para frente, ok? Então a gente hoje fica por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Tá lá, tchau, tchau.